Olá a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Se bem que para nós é sempre dia, porque estamos na luz. Vamos começar mais um vídeo que está sendo gravado, vai ser postado, se Deus quiser, ainda hoje, porque eu pretendo postar hoje. O último vídeo que eu postei já tem bastante dias e deve ser postado um outro hoje. O assunto é muito interessante. Para os judeus, existe uma força maligna que seria, vamos dizer assim, um homem mais ligado a um poder sobrenatural, que ele chama de Gog e Magog. Aqui nós temos Anubis, né, que seria o que eu estou apresentando, né, porque não temos essa figura. Gog seria, e Magog seriam duas forças, ou uma ajudado pelo poder sobrenatural que o sustenta. Portanto, seria um inimigo perigoso para Israel e vai haver uma luta final entre Israel e essa força que supostamente vai aparecer na forma de um príncipe ou de um rei. Então, seria um conflito apocalíptico entre Israel e uma força de um príncipe, de um rei do Oriente. Vamos então encarar o assunto? Vamos encarar o assunto. Vamos ao texto, então. Como sempre, nós temos tudo no texto. Quem são Gog e Magog? Interpretações na tradição judaica. Na tradição judaica, é o que interessa, para nós cristãos não tem a menor importância, nem para outras culturas, Gog e Magog não se referem a um povo específico atual, mas sim a um cenário escatológico simbólico de nações inimigas que se unirão para atacar Israel no final dos tempos. Mas veja, isso é o que a enciclopédia Wikipédia deu, porque eles acham, os rabinos, que é um povo, sim, não é portanto, não se refere, não é de hoje. É escatológico, sim, mas simbólico, não. Seria real. Então, simbólico aqui eu coloquei, copiei pelo texto, mas não seria simbólico, seria real. Então, a força real. Que seriam, portanto, ou nações inimigas, duas nações inimigas de Israel, ou então seria, de qualquer maneira, seria a nação, porque seria príncipe dessas nações, que se uniriam, dois príncipes, pensem bem, é simples demais, minha gente, né? A equação já está na minha cabeça resolvida. Dois príncipes que, escatológicos, no final dos tempos, se unirão para atacar Israel. Israel vai ter muito trabalho para se livrar deles. Talvez seja vencida, talvez não. Como sempre, as profecias dizem que Javé ajudará Israel. Mas então é algo perigoso. Para os israelitas, para os judeus, é algo que eles esperam, mas assim, esperam com receio. Porque se eles tiverem na graça divina, vencerão. E se eles não tiverem, essas duas forças vencerão eles. Então, dê uma olhada no mundo atualmente. Vou dar logo a dica. Xi Jinping e Vladimir Putin. Dois príncipes na terminologia apocalíptica que representa a força do mal, mas serão derrotadas se aparecer o Messias, que vai fazer a paz com eles. Agora, como? Provavelmente vencendo eles. Bom, significado literal. Na Bíblia hebraica, Gog é frequentemente retratado como um indivíduo. Então aqui já estamos agora dentro de uma noção mais precisa. Então, não simbólica. Seja ele rei, seja ele príncipe, sejam dois países. Mas o indivíduo, então, seria o príncipe ou rei de um país unido a outro de outro país. Então, Gog e Magog. Ou a terra de um povo de onde ele vem. De qualquer maneira, vai apontar para mim, Xi Jinping e Vladimir Putin. Então, onde seria a localização desses, digamos assim, desses dois perigos, né, mortais
para o povo de Israel. Bem, nós pegamos aqui uma coisa que vocês não gostam, mas que nós temos que mostrar para vocês. São os mapas. Os malditos mapas. Por quê? Porque esses príncipes virão de países que estão às margens do Mar Negro. Bom, vou mostrar aqui, porque eu estou vendo o mapa do Mar Negro na minha frente. Mas vou mostrar para vocês. Então, temos um mapa onde aparece, assim, menor. Eu acho que é mais fácil de vocês lerem, verem, que está aqui. Então, vejam vocês. Então, nesse mapa aqui, é o livro de Atas História Universal do MEC. Então, nós estamos aqui na mão, as folhas estão caindo, com Atas de História Universal do MEC. E aqui nós vamos procurar o Mar Negro. Vamos procurar o Mar Negro aqui. E vou mostrar para vocês. Então, já achei. Vou dobrar. Vou dobrar o livro. Pronto. Vou dobrar e vou mostrar para vocês. A folha não está solta. Então, está aqui. Vamos voltar para a nossa câmera. O Mar Negro, tá, gente? Não se esqueçam. Então, tá aqui, ó. Vou aproximar de vocês, ó. O que é que está escrito ali? Mar Negro. Então, seriam países, dois países, ou dois príncipes de dois países que estão às margens do Mar Negro. Ou seja, próximo do Mar Negro. Aqui não diz, não dá o nome para país nenhum, né? Dá sim, dá ali a JEP mas aí são bárbaros. No tempo da invasão bárbara. Vamos, portanto, ao mapa mais atual, mas olha, o Mar Negro está aqui, Então, minha gente, seja o que for, seja quem for, então esses dois príncipes, então eles têm como centro o Mar Negro, que está aqui, o Mar Negro. O Mar Negro, gente, fica na Rússia. Então, não tem tudo a ver? Para mim tem. Fica na Rússia, ó. Fica na Rússia. Então, deixa eu... o livro é grande, é muito ruim, muito chato. Mas está aqui. Portanto, aqui eu boto o livro e aí eu não consigo ver. Então, cadê? Está aqui. Está aqui, o Mar Negro está aqui. Vamos dar a próxima nome de vocês. Mar Negro. Mar Negro. Então, está bem para a esquerda. Mas quando eu vou para a esquerda, saio dele. Então, vamos lá. Aproximar de novo. Vamos dar aproximar só ele. Vamos, só ele. Aqui, ó. Tá vendo? No canto, bem no canto, no caso, à minha direita. Mar Negro. Então, seria países que são ao redor do Mar Negro. Ora, minha gente, o Mar Negro é na Rússia. Tá vendo? Eu tracei embaixo ali, coloquei ali embaixo. Coloquei um traço ali embaixo, né? Para vocês verem. Então, para mim, não tem dúvida, é a Rússia. É a Rússia. E a sua aliada, que é a China. Pronto. Então, pronto. Então, para mim, não tem dúvida. Agora, temos aqui um outro mapa que vai dizer quais são esses prováveis países. Além da Rússia, a Rússia está aliada com a China, mas temos outro mapa aqui que vai ser mais atual, mas é maior. Então, quanto maior o mapa, mais problemático para a gente. Então, esse aqui nós já mostramos, né? Agora tem outro maior. Esse maior vai dar mais trabalho ainda. Vai dar mais trabalho para mostrar a vocês ainda. Mas seria, então, o Mar Negro numa situação mais atual. Então, o livro é o mesmo, Atlas Histórico, e então nós temos aqui, vamos riscar, vamos riscar, o Mar Negro. Estamos riscando, está aqui. Será que a folha sai? Se sair vai ser melhor. Não, mas saiu, está grudado, Pronto, então está aqui. Agora, com uma situação bem mais simples. Então, onde é que está o Mar Negro? Onde é que está o Mar Negro? Está aqui, ó.
Tá aqui, ó. Aproximar mais vocês. Aproximar mais, mais e mais e mais. Então aqui está, eu grifei embaixo agora, ó. Mar Negro. Então seria o quê? Aqui nós temos Pérsia, que é o Irã. Tudo a ver, não tem? Aqui nós temos, vamos dizer, em torno, os países em torno, que seriam possíveis aliar-se para fazer essa guerra contra Israel. Então aqui nós temos, não dá para ver com clareza. Então nós temos aqui, então, os países que seriam possíveis. A Etiópia, que estaria aqui, é Etiópia mesmo. Deixa eu ler, tá bom? Então nós temos, é melhor eu olhar e ler. Então seria o Épiro, a China está em cima aqui, a China está aqui em cima, e então seria a China, está em cima, a sul do Mar Negro, logo acima, aqui ó, meu dedo está do ladinho dela, meu dedão. Onde é que está meu dedão? Aqui. Vamos tirar o dedo para ver se vocês veem. China. China. Então será que... Onde é que sumiu? Sumiu a China? Não, é Citas. É Citas, desculpa. Eu li como sendo China. Aqui são Citas. Então não é. Não é esse o mapa. Então aqui seria a Pérsia, fica claro. O Egito, que está aqui embaixo. Então você poderia ser um príncipe egípcio. Então nós vamos mostrar, príncipe Egito, tá vendo? Pode ser um príncipe egípcio, pode ser um príncipe persa, que nós dissemos, é mais provável, porque o Irã está dentro dessa luta, e aqui não aparece a China. A China está mais à direita, mas a Líbia, que é na África, mas Gaddafi foi eliminado. Muammar Gaddafi saiu de cena. Então, a China está mais para a direita. Ou seja, a China não aparece porque ela estaria aqui onde está a minha mão. Ou seja, é para cá. É para cá. Não aparece. Mas a gente está aqui. Então, a situação, o medo dos judeus, então, seria que nações que estão ao redor do Mar Negro, que fica na Rússia, aqui está com toda a fidelidade, risquei embaixo agora aí, vocês estão vendo aí em azul, deixa eu dar mais nitidez. Mar Negro, tá vendo? Era chamado pelo romano de Ponto Euxinus. Ponto Euxinus. E logo embaixo a Pérsia, né? E o Irã. Que é a Pérsia é o Irã, né? E os outros países seriam, portanto, o Egito, que está aqui, em amarelo, poderia ser. De repente o Egito pode ser atingido por essa guerra, e aí ele vai responder. O Egito estaria, portanto, aqui. Aqui é difícil ver a câmera, ver o que eu estou vendo aqui, porque eu estou vendo de costas. Então aqui estaria o Egito, aqui amarelo aqui está aqui. Egito aqui em amarelo, ó. Melhor botar o dedo. Está aqui. Está aqui. Em amarelo aqui, Egito. Tá vendo? Egito. Poderia ser um príncipe egípcio, portanto. Tá vendo? Ó? Poderia ser um príncipe egípcio, né? Não é difícil, não é impossível. Então, persa ou iraniano, o egípcio. Bem, o Egito, na verdade, pode ser atingido e vai se colocar a favor dessas forças, que o centro é a Rússia e do seu lado a China. Não aparece aqui nesse mapa, mas é facilmente dedutível. Então, pronto, acabou. Não vai mais mapas. Chega. Vocês não gostam. Mas, vamos continuar o texto. Então, Gog, Magog, então, são um povo que estão em torno do Mar Negro. No mapa que eu estou vendo é a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, a Romênia, a Bulgária, a Grécia, a Turquia de Erdogan está do lado da Rússia, a Geórgia, que hoje é território russo, a Armênia, que aqui nessa época existia, hoje não existe mais, né? Tem outro nome. Ou seja, o risco aqui seria a Rússia
a Ucrânia elegeu um presidente que fosse a favor da Rússia, porque Vladimir Putin exigiu que o Zelensky renunciasse, fizesse eleições livres e assim convidasse repórteres do mundo inteiro e uma força especial da OTAN para supervisionar as eleições, a fim de que ele não confia no palhaço, né? Para que ele tivesse certeza que o presidente eleito foi democraticamente desejado pelo povo. Ora, esse presidente eleito, minha gente, ó, são vizinhas, Rússia e Ucrânia são vizinhas. Então, esse presidente eleito pode, já que é uma exigência de Putin, que ele apareça, ele pode dar para com simpatia. Ou seja, ele pode ver Vladimir Putin com muita simpatia, porque o atual palhaço, né, que governa a Ucrânia, então teria que renunciar à exigência de Putin. A guerra só acabará quando acontecer. O Trump disse: acaba a guerra porque tudo que você constrói é seu. Putin disse: não, não basta. É necessário que Zelensky renuncie e seja feita eleições livres em condições como estou exigindo. Ora, é muito provável, minha gente, muito provável mesmo que o novo presidente ucraniano, que é o caçula Zelensky, eleito democraticamente, visse Vladimir Putin com muita simpatia. Os dois poderiam se unir, poderiam. Então poderia ser o presidente da Ucrânia e o presidente da Rússia. Pronto. Mas tem a Turquia de Erdogan também, que Erdogan quer se expandir. A Turquia quer refazer o Império Otomano. Está logo tá a norte do Mar Negro, está abaixo. E a Ucrânia e a Rússia estão acima. A Grécia, então a Grécia de Alexandre Magno, está aqui, poderia ser também. Está tudo isso, a gente, aqui em torno do Mar Negro. Vamos continuar. Foi tirado da biblioteca do IBGE. Então, ibge.com.gov.br. Então, a fonte é federal. Foi tirado do Atas História Escolar do MEC. As páginas são 75 e 81. E estamos, portanto, com ele aqui nas nossas mãos. É uma fonte discutível, minha gente. É do governo federal, Ministério da Educação e Cultura, tá? Então, não vou mostrar mais para vocês, só mostrar a capa. Só mostrar a capa, para vocês verem que as nossas fontes, né, a gente tem muito cuidado para selecionar. Então, está aqui. A capa está aqui. Então, Ministério da Educação e Cultura, ó. Tá vendo? Ata História Escolar, aqui está, MEC. Então, foi daqui que eu tirei aquele mapa. Portanto, a fonte é indiscutível. Não vem mais mapas. Vamos continuar o texto? Vamos. O tempo corre. Aí, no livro de História Universal, temos vários, mas aqui nos interessa um em especial. Então, no livro de História Universal, nas páginas 11, 31, 88 e 114, nós vamos ver quais foram os criadores desse país, ou seja, como começou essa história. Então, vejam, aqui nós temos, eu vou para lá e para cá, tá bom? Nós temos aqui quem começou essa história na Rússia. Quem começou? Stalin. Essa é a biografia, Biblioteca de História, são biografias. Aqui nós temos a biografia de Stalin, vovô Stalin. E aqui nós temos, então, selecionei a fotografia dele. Poderia, portanto, ser a Rússia, por quê? Porque Vladimir Putin é herdeiro de Stalin. Portanto, aqui nós temos Stalin em várias visões. Aqui ele é um garotinho. Não tem nada a ver com marcação. Aqui ele está um garotinho. Aquele menino aí, um garoto mesmo, né? Um adolescente. Na página seguinte, ele já aparece como sendo já um jovem adulto. Aqui já está com o Lenin. Então já passamos pelo que nós queremos. Então aqui ele está, um jovem adulto. Então ali está como um garoto, aqui está como um jovem adulto. E já aqui como adulto. Então aqui, veja, já um jovem adulto, já metido na política, ambicioso e dono para tomar conta da Rússia. Né? Aqui ainda não é político, ou seja, não está eleito. Aqui sim, aqui está ele caracterizado como nós o conhecemos historicamente. Né? Stalin, mas está no conhecimento, está muito jovem. Vamos adiante, vamos adiante. Então aqui finalmente nós temos ele com o prestígio que ele queria. Então se torna, dá um golpe militar, atrás de um golpe militar, ele está aqui, ó.
Está aqui de branco, e aqui mostra ele, portanto, com a farda, ou seja, general do exército, deu um golpe militar e se tornou então o ditador da Rússia. Na verdade, é, ele nunca usou a palavra ditador, mas nós sabemos que é o ditador da Rússia. Portanto, estão mostrando os antecedentes que levarão inevitavelmente, inequivocavelmente, a Vladimir Putin. Na Segunda Guerra Mundial, Stalin tem um papel destacado, porque aqui aparece ele, vou mostrar em outra figura, maior do que essa, aqui aparece ele, está aqui, ele está aqui. Esse é Stalin, vovô Stalin. Né? Aqui nós temos Wilson, não, Roosevelt. E aqui Churchill. Ou seja, os vencedores da Segunda Guerra Mundial foram Winston Churchill, que está aqui, da Inglaterra, o presidente Wilson, que é dos Estados Unidos, e aqui Stalin, que é o ditador da Rússia. Engraçado que esses dois aqui disseram que só se aliariam aos países democratas ou democráticos. Não se pode confiar em palavras do político. A guerra é da democracia contra a ditadura. Um tal do bigodinho lá, que era o ditador, queria o mundo todo para si, mas se aliaram a Stalin, que era um ditador. Pronto. Então está aqui Stalin, na conferência de alta. Essa foto é foto de família, e aqui está, portanto, ele já como vencedor da guerra. Foi o primeiro a entrar na Alemanha, foi ele. O exército russo, comandado por Stalin, teve perdas imensas, mas entrou na Rússia e venceu os exércitos que estavam lá dentro e tomou conta de Moscou. Pronto. Então você veja, esses são os antecedentes, é uma biografia, então é confiável, né? A editora 3, não é de hoje que essa editora existe, biografia de Joseph Stalin, ou Joseph Stalin. Né? Por acaso é judeu, tá? Por mero acaso. Não é coincidência, tá? Se houver qualquer semelhança, não é mera coincidência. Aparece em outros lugares. Vamos a outros lugares, então. Minha gente, isso aponta para Putin. Porque ele é hoje herdeiro do que aqueles ali criaram. Vamos então agora a um livro grande. Agora vai ficar difícil para mim. Aqui nós temos Grande História Universal. Na Grande História Universal nós vamos então ver agora possíveis candidatos ao título de Gog e Magog. Vamos ver? Vamos ver. O livro é enorme e vamos fazer folhear de maneira a facilitar para vocês. Então, agora vem a China. Agora nós vemos a China. Vamos tirar o marcador, porque depois de olhar isso aqui não interessa mais o marcador. O marcador só interessa enquanto está aqui. Então, aqui nós temos Mao Tse-tung, que a China era uma colônia inglesa, que fazia com que os chineses fumassem haxixe, e que é um tipo de droga que deixava os chineses adormecidos, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Então, o que é que esse rapaz faz? Ele pede ajuda à Rússia, a Rússia empresta a ele tropas e ele invade, portanto, Pequim e toma. Depois o rei, que era menino, entra na cidade real, na cidade sagrada, que era uma cidade inteira, onde o rei ficava para ser protegido, pois ele Mao Tse-tung é o nome dele. Não tenho nenhuma simpatia por ele, nem pelo comunismo, tá, minha gente? Só estou dizendo que começa com ele, batendo palma aqui, ó. Ganhei, ganhei, ganhei. Então, ele é o primeiro. Vamos dar os outros? Vamos. Mas isso eu vou deixar marcado. Isso aqui eu vou deixar marcado. Eu não vou desmarcar e tirar o marcador, não. Está marcado. Pode ser que vocês voltar aqui. Então, vou marcar, tá bom? Eu perdi um pouquinho de tempo, mas vou marcar. Está marcado. O próximo, portanto, vai ser... Brezhnev. Então, na próxima, nós temos depois dele já. Então, Brezhnev vai suceder ele. Não é imediatamente. Eu estou falando da linha sucessória, porque vamos chegar até Putin, Vladimir Putin. Então, aqui nós temos, aqui está, pronto. Aqui nós temos o presidente Nixon, americano, né? A porcaria da enciclopédia só dá Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. E nós temos aqui Brezhnev.
Ou seja, dentro da linha sucessória, então quem sucede Mao Tse-tung é um, é outro, é outro, é outro, é outro, finalmente chega a Leonid Brezhnev. Então, vejam, estamos chegando cada vez mais perto do Vladimir Putin. Não estou dizendo que tenho simpatias ou antipatias por ele, mas vocês sabem que eu acho, sem dúvida nenhuma, que se existe um estadista hoje no mundo, esse estadista, esse homem é Vladimir Putin. O resto são bonecos. Vamos mostrar outro, mas também eu vou deixar marcado aqui. Não vou desmarcar não. Não vou desmarcar não. Vou passar para o outro, para o próximo, mas vou deixar isso marcado. Tá? Então vamos passar para o próximo, mas aqui vai ficar marcado, porque eu posso precisar voltar aqui. Então veja, presidente Richard Nixon, americano, a bosta do livro só da América, 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 presidente americano, mas aqui nos deu, então, Brezhnev, que na linha sucessória, então ele vem dentro da corrente que foi criada por Stalin. Então, está aqui, portanto, aqui ainda é Mao Tse Tung, tá bom? Então, Mao Tse Tung. Então, aqui está ainda Mao Tse Tung, aqui, Mao Tse Tung, e aqui nós temos Nehru, presidente da Índia. Então, a Índia também pode, porque está dentro daquela área do Mar Negro. Portanto, a Índia também pode ser. Então, aqui nós temos ainda Mao Tse Tung, voltamos, e aqui Nehru, ou seja, China e Índia. E do outro lado, um homem pacífico. Esse não poderia ser de jeito nenhum. Mas Nehru é o sucessor dele. Gandhi. Gandhi fez a independência da Índia pacificamente. A Inglaterra foi obrigada, por pressão do povo inglês, a dar a independência da Índia, porque esse homem fez uma coisa chamada Revolução Pacífica, resistência pacífica. Ou seja, negavam-se a trabalhar, fizeram uma greve, sentavam-se nas praças, recebiam paulada de tudo e lado, a cavalaria inglesa entrava na Índia e sentava o pau. Nessa época, a Índia era colônia, saímos da China, tá? Estamos na Índia. Mas Nehru já é da Índia. Né? Já estamos mostrando ali Mao Tse Tung com Nehru, do lado de cá. Ó. Aqui nós temos Mao Tse Tung e Nehru. Nehru da Índia. E aqui nós temos um homem que fez a independência da Índia, um santo, ou seja, um mártir, que depois que uniu seu povo, alguém, com medo dele ser presidente e fazer algo melhor ainda do que ele tinha feito, o assassinou. Então, para nós, é um momento admirável. Eu tenho uma admiração imensa. Mahatma Gandhi. Tenho um filme a respeito. Também vou deixar marcado. Está marcado. Aqui agora nós temos a conferência de alta, ou seja, aquela mesma que nós vimos ali, só que num tamanho bem grande e bem nítido. Ou seja, aqui vocês vão ver de novo, tem que abrir o livro, tá? Não tem como. Mas aqui nós temos então, quem é? Vovô Stalin. Está aqui, ó, sentado na cadeira dele. Mas quem venceu a guerra mais? Tem mais gente aqui, ó, do lado dele mais gente. Retrato de família. Do outro lado, então, nós vamos ter aqui quem? Roosevelt, já bastamos isso em preto, e Churchill. Vou abrir o livro, tá? Aí não vê quando eu abrir, não vou ver nada. Então tá aqui, vocês verem. A conferência de alta. Então nós temos aqui, ó. Churchill, Winston Churchill. Depois do lado dele, eu já não estou vendo mais nada. Aqui nós temos Roosevelt, e do lado de Roosevelt nós temos Stalin. Os 3 vencedores da guerra. Agora, a curiosidade é que os dois, Roosevelt e Stalin, fizeram um compromisso dizendo que só se aliariam aos países democráticos. Stalin era ditador, tanto quanto o bigodinho alemão. Então, minha gente, não confie em político nenhum. A questão dele é o seguinte, né? O que é conveniente? Então, a Rússia tem uma força militar incrível, fantástica. Então, o que é que eles fizeram? Vamos, então, nos aliar a ela. Foi ela que ganhou a guerra. Quem foi o primeiro pé a pisar na Rússia? O exército de Stalin, sob a ordem dele. Porque o bigodinho foi burro. Nunca ninguém venceu a Rússia. Nunca ninguém venceu a Rússia. E agora ela está ganhando a guerra. Trump já admitiu,
A OTAN já admitiu que a Rússia ganhou a guerra. Rússia ucraniana. Mas a Rússia está aliada ao Irã, que é a peça antiga. Vamos voltar ao texto. Mas essa foto aqui é muito interessante. Foto de família, se a vocês. Foi tirada para que o mundo todo depois visse que a guerra foi vencida pelos países democráticos. Coisa nenhuma. Eles diziam palavrão. Porque o ditador da Rússia, que foi quem entrou em Moscou pela primeira vez, perdeu milhões de soldados, milhões. Fizeram uma estátua chamada A Liberdade, a Vitória, aliás, que é pouco conhecida, mas é de um tamanho gigantesco. É 2 vezes maior ou 3 do que a Estátua da Liberdade americana, em homenagem aos soldados mortos russos durante a Guerra Mundial. É uma coisa linda, mas eu não peguei. Então tá aqui, desse livro não resta mais nada, não tem mais nada. O resto não interessa, mas então, aqui está. O livro é plenamente confiável, é de um judeu, inclusive, né? Portanto, é Grande História Universal, de Bloch Editores. Então tá aqui, eu uso sempre, porque eu confio demais. Esse homem para mim foi um herói, lutou contra o sionismo, e foi o sionismo que quebrou ele. Hoje nós temos um parente dele, acho que primo, Jonas Bloch, que é ator, esse é o 3, e a História Universal, Grande História Universal. Então, quem fez foi Adolf Bloch, porque ele usava a revista Manchete para combater o sionismo internacional. Resultado, quebraram ele. Ficou pobre de uma ré. É um dos homens mais ricos do mundo. Eu fui lá. Meu cunhado era responsável pelo colorido da revista. Ele era químico e, portanto, como químico, as cores de cada figura era ele quem fazia. Misturava aquelas, sei lá, aquelas misturas sei lá, a palavra não veio agora, mas o responsável pelo colorido, pela beleza do colorido das figuras, o nome era Revista Manchete. Minha gente, foi uma das revistas mais famosas do Brasil. Quebrou. Quem foi que quebrou? O sionismo internacional. Por quê? Porque o Bloch fez uma campanha contra os sionistas, dizendo, eu fundei uma empresa que dá emprego a todo mundo. E os banqueiros fazem o quê? Tiraram as caixas, ou seja, havia uma porção de gente atrás de balcões atendendo você, tiraram e botaram terminais eletrônicos. Você hoje trabalha para o banco. Você chega no banco, quer tirar dinheiro, então vai no terminal e tira seu dinheiro. Mas é você que trabalha. E os caixas foram demitidos. Ele disse isso claramente. Né? E era grande amigo do Celino Kubitschek da Oliveira, o peixe vivo. Então, eram muito amigos. Então, o Celino não tinha simpatia nenhuma pelo sionismo, os dois falam muito. Só que o Celino morreu acidentalmente numa viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro para responder um processo de corrupção. Nessa viagem, uma roda do carro dele soltou-se. É curioso, né? Porque eu já tive carro, então são 4 parafusos muito, muito grossos. Você aperta ele parafuso com a chave em cruz, aperta. Seria impossível esse parafuso sair sozinho. Mas a versão oficial é de que ele, então, morreu ele motorista. Então, vindo de São Paulo para o Rio vai responder processo. Esse processo era alguma coisa que envolvia escândalo, mas era um amante. Não tinha nada a ver com roubo. Ele veio a público que ele tinha um amante. Naquela época, isso era para a burguesia, para a Igreja Católica, um presidente do Brasil ter um amante que todo mundo veio a conhecer, então ele veio para responder esse processo. E nós temos gravado no Museu da Imagem do Som, tem essa entrevista gravada. Já estão 34 minutos. Vamos 34 minutos. Vamos apressar. Vamos correr. Então, minha gente. Então pode ser a Turquia, pode ser a Índia, pode ser o Egito, pode ser
enfim, vários países. Mas todos estão atualmente ao redor do Mar Negro, ou seja, tudo gira em torno do czar Vladimir Putin. Vamos ao uso daí, vamos ver. Então, o que é o Mar Negro? Que eu mostrei para vocês. Não vou mostrar isso, não vou mais mostrar mapa, porque vocês não gostam do mapa. Originalmente chamado Ponto Externo dos Humanos, é o mar interior, ou seja, dentro da Rússia, situado entre a Europa, a Anatólia e o Cáucaso. Para nós saímos de nada. Ligado ao Oceano Atlântico através do mar Mediterrâneo e Egeu. Isso é importante. Ou seja, se não fosse o mar Egeu, e se não fosse o mar de Azov, então a Moscou não teria acesso ao Mediterrâneo. Então, e através do Egeu e do Mediterrâneo Atlântico, ou seja, Moscou, os cruzadores, os porta-aviões saem de Moscou pelo Mar de Azov, que é onde não congela no inverno, todos congelam. Por isso Putin tinha que entrar na Ucrânia, porque a Ucrânia queria a posse do Mar de Azov. Putin entrou e entrou com tudo. Porque se ele não tivesse o Mar de Azov, então ele não teria como chegar até o Oceano Atlântico. Ficaria preso ali. Quem tem o Mar de Azov tem tudo. Então aí esse é o motivo da guerra da Ucrânia. O motivo é esse: a Ucrânia queria ser a dona, chegou a botar minas, né, no oceano para que os navios russos explodissem. Não conseguiu. Putin mandou os soldados recolherem, o exército especialistas, né, em desmantelar bombas, recolher essas bombas flutuantes, minas, chama-se assim, e portanto entrou na Ucrânia com 300 mil soldados, numa chamada Operação Especial. Na verdade, minha gente, nós sabemos que não é só isso, né? Bem, de qualquer maneira, estamos aqui que Vladimir Putin não é de brincadeira. Ele não brinca. Então, o Mar Negro, então, precisa do Mar de Azov, e para isso houve a guerra russo-ucraniana. Também havia uma agressão, o exército dos palhaços Zelensky estava maltratando os cidadãos russos que pertenciam à antiga União Soviética, que tinham simpatia pela Rússia. Então eles estavam maltratando. E eles reclamaram, ligaram para entrar em contato com o Vladimir Putin e disseram: olha, nós estamos sendo maltratados. Entram na nossa casa, quebram nossos móveis, batem na gente, nas nossas crianças. Aí Putin foi em socorro deles. Então a guerra, Putin passa pelo Ocidente, para o Ocidente, a imprensa marrom coloca ele como sendo vilão. Não, minha gente. Ele teve dois motivos, né? Mas um americano inteligentíssimo, já falei de vocês, chamado Zbigniew Brzezinski, escreveu O Grande Tabuleiro de Xadrez, dizendo que os americanos tinham que conquistar a Eurásia, ou seja, ele percebeu, porque Israel é a menina dos olhos dos Estados Unidos. Então, se Israel está em perigo, os Estados Unidos vai correr. Carregar no colo, vai dar peito, vai dar mamar para Israel. Então, se Israel está correndo perigo com o Irã, então Brzezinski faz o quê? Vai além. Porque o Irã vai ser ajudado por alguém. E ele sabe que há duas grandes potências que podem ajudar o Irã: a Rússia e a China. Aconteceu. A previsão dele foi porreta. Foi sim em cima. Então, o livro é O Grande Tabuleiro de Xadrez, em inglês The Grand Chessboard, não tem tradução em português. Então, é uma incitação ao povo americano para pressionar o presidente americano a fim de que a OTAN conquiste a Eurásia. Gente, a Eurásia envolve, portanto, a Turquia de Erdogan, envolve a Rússia de Vladimir Putin hoje e a China de Xi Jinping. Tudo se encaixa. Muito bem. Esse mar é muito longo, 406 mil quilômetros quadrados, e situa-se entre a Bulgária, a Geórgia, a Romênia, a Turquia, a Rússia e a Ucrânia. Então, veja, se a Ucrânia se unir à Rússia, a Turquia já está a meio caminho, então, e todos esses países estão na Eurásia. E o livro de Brzezinski dizia: se quisermos continuar sendo o primeiro do mundo,
temos que conquistar a Eurásia. Pronto. Então, tudo bate, né? O grande terrorista desse. Mas há um profeta judeu da Idade Média chamado Enchel de Notre Dame. Vamos mostrar o retrato dele. Não vou, não tenho. Mas ele diz, ele é o último profeta judeu. Assim, judeu mesmo, porque João Batista é considerado profeta judeu, mas já é meio judeu, meio cristão. Ele diz, virá um príncipe do Oriente, e o papel dele será duplo. Por um lado, ele vai acordar o mundo para a dominação que ele está sofrendo. Por outro lado, ele vai criar um grande conflito global. Ou seja, ele vai conquistar a paz, vai fazer a paz, mas após ter destruído muita coisa. Minha gente, é o retrato fiel do que está acontecendo agora. Nostradamus nunca errou. E quando a coisa antes de acontecer não se consegue decifrar Nostradamus. Depois é fácil. Então, infelizmente não tenho aqui o retrato de Nostradamus, né? Não tenho. Michel de Notre Dame é o nome dele em francês, era francês, mas é um profeta. Então, ele supunha que esse príncipe viria do Oriente, não do país, e que se uniria a outros. Então, e aí, onde fica o Oriente, fica, a Eurásia fica no Oriente. Vão encaixando tudo, tá? Então, eu tenho um retalho dele que, infelizmente, não tem ele em lugar nenhum. Michel de Notre Dame, ou Nostradamus, um verdadeiro profeta. Bom, lembramos aqui que o livro de Ozinski, o grande terrorista desse, o The Grand Chessboard, tem como alvo a conquista da Eurásia, ou seja, a Turquia de Erdogan, a China de Mao Tse, de Xi Jinping, que foi Mao Tse quem topou ela na nação, antes era a colônia inglesa que não, sofre com a xixi, não sabe mais nada, hoje é o país mais poderoso do mundo, não tem para ninguém, ou seja, economicamente a China domina o mundo, belicamente a Rússia, as duas deram as mãos, ou seja, China e Rússia fizeram um pacto e então o descendente de Mao Tse Tung hoje é Xi Jinping. O descendente de da biografia, o descendente de daquela como é que eu posso esquecer? De Stalin, o descendente de Stalin é Vladimir Putin. Então veja, começa na China com Mao Tse Tung. Hoje é Xi Jinping, é linha direta. O descendente de Stalin é Vladimir Putin. Pronto. Os dois fizeram um pacto, um juramento de vida ou morte. Porque disseram, o Atlântico, a União Atlântica, a OTAN, vai nos destruir se a gente não reagir. Então, os dois deram a mão e disseram, vamos nos unir, porque se eles vierem aqui, o poder militar deles é grande, nós temos que ter um poder militar semelhante. E aí, a China, que comprava o gás da Rússia, triplicou o preço a 300 dólares por, não sei, barril por carga. A China pagou 900 e disse a Putin, eu controlei a economia, não vou me meter em guerra, mas você pega esse dinheiro e faça armas. Bom, hoje o poderio bélico maior do mundo está na mão de Vladimir Putin, a Rússia, e o poder econômico está na mão de Xi Jinping. Então, seria ele Gog e Magog? Faça a sua aposta. Faça a sua aposta. Você aposta e esse conflito atual. Então, o Irã uniu-se à China e à Rússia, que por debaixo dos panos estão ajudando, e o Irã também está mandando drones para poder fazer com que alguns pontos estratégicos da Ucrânia sejam destruídos, porque o drone vem lá de cima, já sabe onde é, porque a Rússia tem um tipo de fotografia, que é infravermelha, ultravioleta, que diz, ali tem soldados ingleses, franceses, europeus, então o drone vem lá em cima, quando cai, destrói tudo. Portanto, minha gente, o líder iraniano atual
está enviando o drone de alto poder destrutivo para ajudar a Rússia a vencer a guerra com a Ucrânia. Em compensação, a Rússia e a China, que são aliadas, estão ajudando o Irã. Pode ajustando, né? Mas estão. Então, voltamos aos 45 minutos. Então, chega. É o máximo do nosso vídeo. Então, por favor, eu sei que o assunto não é do gosto de vocês, mas eu faço o que sou mandado. Vem de cima a ordem. É isso aí. Gog e Magog. O terror dos israelenses. Ou dos israelitas. Então seria assim, uma entidade sobrenatural em forma de homem. Isso aqui é uma representação dele, tá? É Anubis, o deus Chacal, que come os cadáveres dos mortos. Então seria a representação atual na Enéade egípcia. Chegamos até o fim, então deem seu like. Eu sei que o vídeo é pesado, mas nossos vídeos não são para brincadeira. E como dizia bem Suede, então cavalo dessa escada. Até o próximo.